Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja seu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Obrigado porque temos uma casa, obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor, porque cada célula do nosso corpo funciona conforme o Senhor fez. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque temos condições, Senhor, de colocar alimentos sobre a nossa mesa. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós, nos dado condições, Senhor, para viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Louvado e exaltado seja teu nome. Nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado, Criador dos céus e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te exaltamos, nós te honramos. Glorificado seja o Senhor hoje e sempre. Tu és maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós te louvamos, nós te glorificamos, porque não há outro Deus além de ti, Senhor. Que o Senhor seja louvado e exaltado através de nossas vidas nesta manhã. Espírito Santo, te clamo, vem ministrar aos nossos corações, venha falar conosco através da tua palavra, que possamos ter compreensão, que possamos ter entendimento de tudo que o Senhor vai dizer, de tudo que está escrito aqui, que possamos aprender e tomar para nós o que é necessário, Senhor, que possamos assim crescer e andar segundo a sua vontade, a sua justiça, e andar segundo a tua palavra, para a honra e para a glória do teu nome. Espírito Santo, derrame sobre nossas vidas os dons do Espírito, dons como sabedoria, conhecimento, profecia, fé, cura, milagres, Pai. O dom do amor, de discernimento de espíritos, de língua e interpretação. Dons como de pastoreio, evangelismo, mestre, profecia, profeta, dons de apostolado, dom de serviço, todos os dons que o Senhor tem para nós. Derrama sobre nós conforme a tua vontade e conforme o teu querer, mas nós desejamos estar na tua presença, desejamos estar revestido do teu poder, cheios do teu espírito, para que possamos, assim como os discípulos, ter ousadia para pregar e levar o teu evangelho aonde estivermos, que a gente possa ser usado pelo Senhor conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço pela vida de cada um aqui presente. O Senhor sabe o que está em nossos corações. O Senhor conhece os sonhos e os desejos de cada um. Assim como o Senhor também conhece as lutas e as dores, Pai. Que o Senhor venha estar derramando da sua bênção, Pai, sobre a vida de cada um aqui. Que possamos aprender a sonhar conforme a
tua vontade e a sonhar conforme o teu querer, que os nossos sonhos e os nossos desejos comecem a ser os teus sonhos e os teus desejos para as nossas vidas, Pai. Derrama uma unção de cura para quem precisa, derrama uma unção, Senhor, de transbordo também para quem precisa, que o teu Espírito esteja consolando, transformando e enchendo os nossos corações da tua alegria, da tua paz e do teu amor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Seja com os nossos familiares, que o Senhor também esteja tocando as suas vidas, que possam também ter sede de buscar a tua presença, que eles possam também cada vez mais ter sede de estar junto a ti, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Espírito Santo, te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar derramando da sua misericórdia sobre o nosso povo, um povo cheio de iniquidade, um povo idólatra, um povo pecador, um povo carnal, um povo que só pensa em si mesmo. Deus, perdoa, Pai, a nossa nação. Perdoa, Senhor, nossos governantes. Perdoa, Senhor, tudo que não te agrada, Pai, para que possamos viver nessa nação um avivamento vindo do teu Espírito, para que tua liderança dentro da nossa nação se posicione em buscar ao Senhor, em clamar ao Senhor, em oração verdadeira, transformar esta nação, Senhor. Vem, Pai, vem com a tua presença, vem com o teu amor e vem com a tua justiça e graça sobre nossa nação, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado em nossa nação, para que cada vez mais pessoas busquem a tua presença, busquem ao Senhor em oração e clamor, para que cada vez mais haja filhos despertos e que aqueles que estão dormindo, que o Senhor esteja despertando este povo e que eles desejem cada vez mais conhecer da tua palavra e mergulhar na tua presença para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te peço também, Pai, traga paz para Jerusalém, paz para o Oriente Médio, paz para o nosso mundo em guerra, Pai. Que esses conflitos não venham ao último instante, que haja paz, que haja uma transformação, que haja um clamor, para que cada vez mais pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito, sejam cheias do teu Espírito, para a honra e glória do teu nome, Pai. Se manifesta no meio daquele povo, que o teu Espírito faça com que eles reconheçam Jesus como o Messias, que toda esta capa, toda essa indumentária, que muitas vezes é colocada sobre Jesus, que faz com que o povo do Oriente Médio não o reconheça como seu irmão, não o reconheça mais como um judeu, não o reconheça como Messias, caia por terra e que cada vez mais seja revelado a este povo que Yeshua veio para salvá-los, para perdoar os seus pecados e que ele é o Messias que voltará como rei e soberano sobre todas as nações. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados
e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, nos perseguem e nos magoam, Senhor. Seja com a nossa casa, seja nas nossas vidas, esteja nos guardando e nos livrando de todo mal, e que possamos, Pai, cada vez mais ter intimidade contigo, para que possamos cada vez mais estar sensíveis ao teu Espírito e prontos e dispostos a ouvir a tua voz e fazer a tua vontade, como filhos obedientes ao Pai. E que tudo isso seja para a honra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia Bom a todos dia. vocês. Bom dia. Então vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis. A gente entrou então na última parte de Gênesis, que vai falar então agora sobre José. Então agora a gente vai entrar de verdade na história de José. Então a gente vem conhecendo os patriarcas, né? Depois da criação a gente tem ali Abraão, com suas lutas e dificuldades, mas atingindo um amadurecimento maravilhoso. A gente tem ali Isaac também buscando e clamando ao Senhor, e Deus derramando sobre ele promessas. A sua história é curta, mas a gente vê que quando o erro de um pai não é corrigido, o filho pode cometer os mesmos erros. A gente vê que Jacó não comete o erro de Isaac e Abraão, mas paga o preço por ser um filho mimado e por enganar o seu irmão e ao seu pai. Ele acaba também sendo enganado por seu sogro, que é o seu tio. E aí a gente avança, então, Jacó tendo seus 13 filhos, com suas duas esposas e suas duas concubinas. A gente sabe que um desses filhos é uma mulher chamada Diná, e ela paga um alto preço por sua curiosidade, né? Ela infelizmente sai do meio da sua tribo para conhecer a cidade. Ali o príncipe daquela cidade se encanta por ela e abusa dela, se apaixona por ela, paga um preço, e o preço é alto demais, que depois ele paga com sua própria vida, o que ele tinha feito com Diná. E aí então a gente começa a conhecer a José, o filho mimado de Jacó, o filho preferido de Jacó, para ficar não tão agressivo, o filho que Jacó não levava para a lavoura para cuidar dos carneiros, mas das ovelhas, mas sim que ficava na tenda, ouvindo as histórias contadas pelo seu pai. Então Jacó, eu acredito que já ali na sua adolescência, tinha o profundo conhecimento das histórias do Deus vivo. Conhecia exatamente quem era o Deus de seu bisavô Abraão, de seu avô Isaac, de seu pai Jacó. Então José tinha este conhecimento. E esse conhecimento vai ajudar muito ele na sua jornada dentro do Egito. Mas ontem a gente viu aqui uma história de Judá que provavelmente, eu até marquei, por ele ter sido aquela pessoa que disse para vender o seu irmão, talvez não tenha aguentado ver o sofrimento de seu pai e sai das tendas ali do seu pai, deixa seus irmãos, sua casa e vai viver em outro lugar. E esta vida de Judá, então, longe de Jacó, de sua família, de seus irmãos, tem toda essa dor de cabeça, porque ele casa com uma cananeia, tem filhos com essa cananeia, e seus dois filhos mais velhos, então, morrem porque eles desagradam ao Senhor. E então a nora de Judá cria um plano para ter um filho descendente de Judá.
Então Deus permite que ela engravide de Judá, seu sogro. Isso depois de a esposa de Judá já ter morrido, isso depois dela de, de Tina ser, de Tamar ser viúva e tal. Mas aí ela engravida então e dá 2 filhos para Judá. E um desses filhos é Pérez, que vai fazer parte da descendência, da genealogia de Jesus. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Que Bom bom. dia. Bom dia. Então, eu acho bem interessante esse nascimento dos gêmeos, né? Aonde um coloca a mão para fora, coloca uma fita vermelha nele, essa mão volta para dentro do útero, e ali eles trocam de lugar, e aquele que era para sair primeiro sai depois. E então a gente começa agora a história de José no Egito. Então, capítulo 39 de Gênesis, a gente está indo agora para a parte final de Gênesis. Eu costumo dizer que é a quarta parte, onde é contado a maior parte sobre a história de José. José é assediado pela mulher de Potifar. Capítulo 39 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor estava com José. Olha que massa isso. Então a gente pode deduzir que com esta frase escrita ali por Moisés, revelada pelo Senhor a Moisés, deixa bem claro que mesmo José, tendo sido vendido, tendo sido abandonado pelos seus irmãos, o fato disso ser um propósito de Deus fica claro aqui, quando o Senhor diz que era e estava com José. Então a gente tem aqui a presença de Deus manifesta, assim como quando Jacó fugia de Esaú, Deus estava com Jacó. Assim, quando Isaac foi levado para ser sacrificado por seu pai, Deus estava ali cuidando de tudo. E assim como toda a jornada de Abraão, Deus estava ali. Então, o Senhor estava com José. Versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Gente, é bem interessante prestar bastante atenção nos acontecimentos com José. Lembra que José, ele era o filho mimado que não trabalhava, que ficava na tenda ali. Jacó o cuidava até demais. Mas aí, então José ele é vendido ali, começa então a trabalhar e Deus começa a abençoar, prosperar a vida de José. E olha só, José neste momento, mesmo sendo um escravo, ele está vivendo algo bom. Ele está prosperando. Ele se torna um administrador dos bens do Potifar. Eu gosto dessa ideia que a gente precisa capturar neste momento, porque acredito que todos aqui conhecem a história de José. Então, olha como Deus nos prepara para um futuro. Então, José é vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Os ismaelitas levam José para o Egito.
Acredito que neste momento José não tem noção do que vai acontecer, mas Deus o está capacitando para o que vai acontecer no futuro. Então, José está aprendendo a administrar na fartura. Quando tem tudo, quando Potifar tem tudo ali, ele prospera e Potifar o coloca então como administrador de seus bens. José está aprendendo a administrar na fartura. Olha, isso é muito interessante. Isso é uma deixa do que vai acontecer no futuro de José. Versículo 5. Desde que deixou, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor o abençoou, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então, o que a gente vai ver acontecendo com o Egito em uma proporção menor, numa sombra do que vai acontecer no futuro, já está acontecendo com José e já está acontecendo com o Potifar. Então, o egípcio está sendo abençoado porque o Senhor está abençoando José. Então, por José ser um bom administrador, que Deus o capacitando, Potifar, o egípcio, então está sendo abençoado. Continuando, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Versículo 6. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, olha só, a gente está vendo aqui, então, a mulher do Potifar se oferecendo para José e desejando, então, deitar-se com José. José, então, provavelmente, como a palavra própria diz, passou-se algum tempo. Então José amadureceu, José era atraente e José era o administrador. Então ele via e sabia tudo o que acontecia ali naquela casa. Potifar, então, deu para ele autoridade sobre todas as coisas. Ele podia fazer o que ele quisesse, menos tocar na esposa de Potifar. E aí, então José se mostra ali, aqui José já se mostra posicionado, algo que a gente precisa aprender muito com José, a se posicionar na certeza da nossa fé. Eu tenho certeza de que Deus me colocou aqui e que aqui eu preciso fazer a diferença. E quando vier as tentações? O que seriam essas tentações, Éder? Faz algo que vai ferir os teus princípios. Faz algo que talvez vá ferir a confiança de quem te colocou neste posto. Fazer algo que muitas vezes vai desagradar a Deus,
que tem te abençoado e cuidado de você. Então precisamos meditar, precisamos pensar e ter uma atitude como a de José. Eu gosto muito quando o Cláudio Duarte fala, né, que perdão da palavra, mas ele comenta que a mulher de Potifar provavelmente não era uma mulher feia, e sim era uma mulher bonita e atraente, porque senão ela não tentaria José. O pecado, ele não vem disfarçado de coisa ruim, ele vem disfarçado de algo bom, de algo atraente, de algo que você cobiça. Esses dias eu estava brincando, né? A gente estava numa churrascaria, o cara trouxe aquela ponta de costela assim, que você come ela com os olhos de tão bonita que ela estava. Então, com certeza, ali a mulher de Potifar, ela era este pecado, algo muito atraente, algo colocado para José cair. Então, não era qualquer coisa e não era qualquer pessoa. Então, José estava firmado na sua fé, na sua convicção, no seu respeito ao Potifar, na sua obediência a Deus, o Deus a quem seu pai lhe apresentou. Então, o tempo que José passou na tenda com Jacó, agora está fazendo sentido, porque ele está entendendo e obedecendo. Então, tipo assim, ele termina tudo isso falando à esposa do Potifar, termina falando que eu não vou pecar contra Deus. Absurdo. E você está me colocando para trair o seu marido, o meu Senhor, que me deu toda a confiança que tenho, e acima de tudo, se eu me deitar com você, eu vou estar sendo contra Deus, contra aquele que tem me abençoado e me colocado aqui. Então precisamos nos posicionar como José. Versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, a tentação não para. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, olha só, o pecado, ele vai ficar sempre nos tentando, mas nós podemos evitá-lo, fugir dele, não estar na sua presença, não estar na sua aparência. Então a gente, o inimigo da nossa alma, Satanás, vai estar sempre colocando algo para que a gente caia. Mas se a gente tem discernimento e sabedoria do que Deus quer para nossas vidas, mesmo que essa tentação aconteça dia após, nós precisamos aprender a evitá-lo, a fugir dele. Como a própria palavra diz, fuja da aparência do mal. Bom dia, Beth. Então vamos continuar. A gente está lendo Gênesis 39, agora versículo 11. Bom dia. Bom dia. Versículo 11 de Gênesis 39. Um dia, ele entrou na casa para para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Olha a armadilha que a gente pode dizer que o mundo espiritual estava causando ali para José. Versículo 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela.
A gente tem que aprender, então, a ser assim como José. Quando o pecado nos agarra e não tem o que fazer, saia correndo. Eu costumo, tem aquela fala, né? E agora, José? E agora? O que você vai fazer? Corre, velho. Corre. Não tem mais o que fazer. Não tem como mais como... Muitas vezes a gente quer confrontar o pecado, a gente quer enfrentar. Não, estou cheio do Espírito Santo e esse pecado não vai me vencer. Cara, às vezes você precisa sair correndo. Sair da aparência do mal, fugir dele, porque você não vai ter condição de vencê-lo. Aqui, pensa só, José, homem, jovem, solteiro. Testosterona no máximo. Mulher de Potifar, como eu já disse, provavelmente atraente. E, cara, ela tá seduzindo. Então, ali, ela provavelmente só... Imagina, ela estava sozinha dentro da casa, cobiçando e desejando José. Então, provavelmente, a situação e a maneira com que ela estava vestida não era algo assim que ele ia conseguir confrontar como ele confrontou da primeira vez. E ela o agarrou, então significa que ele estava perto, ela chegou perto. Então José teve que vencer o desejo da sua carne, confiando que Deus o honraria, mas que não era mais momento de confronto, era hora de sair correndo. Então, neste momento, a gente tem ali José, então, fugindo, saiu correndo, largou o manto, largou tudo e correu, porque era a única maneira dele vencer a tentação, que era ali a mulher do seu senhor, era correndo. Não tinha mais argumento, não tinha mais o que fazer. Se ele ficasse e argumentasse, talvez ele cairia naquele pecado. Versículo 13. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, ele largou o seu manto e ao meu lado e fugiu da casa. Então, lembra que eu falei sobre Davi? Que Satanás tentou matar Davi depois dele ser ungido de várias maneiras, usando o próprio Saul. Mas quando ele viu que não tinha como fazer Davi cair através de guerras, porque o Senhor era com ele, então ele usou de outra estratégia e fez Davi cair e pecar através de Betseba. A gente tem aqui, então, Satanás de novo tentando tirar José do caminho, usando ali, então, a mulher do Potifar para seduzi-lo e fazê-lo cair. Se ela está fazendo isso, a gente pode deduzir que ela já fazia isso com os outros. A gente sabe que o Potifar, então, ele é um cargo muito alto, e esses empregados que tinha, provavelmente alguns deles eram seguranças, soldados, e então a gente tem agora ali ela usando da maldade para castigar José de alguma maneira por não ter se deitado com ela. Então a estratégia mudou. A gente vê que aquela estratégia de fazê-lo cair em pecado através do desejo da carne não funcionou. Então vou mudar a estratégia. Vou fazer ele cair de outra maneira. Vou fazer ele ser morto, ser preso ou até ser morto. Vou falar que ele estava tentando me abusar, estava tentando abusar de mim. Então ela cria isso rapidamente e ali ela
traz essa situação para a vida de José. Versículo 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então ela queria mesmo ver o fim de José. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Versículo 19: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, foi assim que seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Então o Potifar ficou indignado, furioso, sei lá, mandou buscar José e o lançou na prisão em que era posto os prisioneiros. Mas vem cá. A gente começa aqui então a pensar: por que ele não matou José? Por que o lançou na prisão? Porque eu não sei se em alguma versão o insultar vai ter outra palavra aqui, mas acredito que ela trouxe a ideia de que o hebreu queria abusar dela, queria ela inverteu a história, né? Em vez dela querer se deitar com ele, ela colocou no posicionamento de que, na verdade, ele queria abusar dela, queria estar com ela, e isso para ela se tornou um insulto. Cara, isso para um egípcio era morte. Afinal de contas, o escravo que não tem direito a nada, que eu coloquei dentro da minha casa, quis abusar, insultou minha esposa. Isso era morte. Por que que ele prendeu José? Aqui a gente pode ter a ideia, então, que Potifar conhecia e sabia muito bem quem era sua mulher. Então ele sabia que essa história poderia não ser totalmente real. Agora eu vou falar algo assim que vai para dar uma chocada, para a gente acordar e despertar. Não sei, mas em algumas culturas, de algumas traduções rabínicas que eu já ouvi, fiquei meio assim, mas isso não é de duvidar, porque vindo dos egípcios, né? Vindo de um povo culturalmente que não está nem aí para nada. Lembra-se que a gente falou que José era atraente. Então existe uma possibilidade de o Potifar ser também atraído por José e por isso não matou. E essa possibilidade também dele conhecer a sua esposa. Nada disso está aqui, então tudo isso é algo que a gente pode achar que pode ter sido esse motivo. Mas vou continuar. José ficou na prisão, versículo 21. Mas o Senhor estava com ele. Então não importa aonde José está, o Senhor é com ele. Por isso, quando José se torna, foge da mulher, ele mostra quem é Deus na sua vida. Não o seu eu, não a sua carne, não os seus desejos, mas sim o Deus vivo e criador de todas as coisas. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo
que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então a gente tem aqui duas situações que está capacitando José a ser o governador do Egito. A gente sabe que no futuro José vai se tornar governador do Egito, por quê? Por causa da situação que vai acontecer no Egito. Então a gente vai ter o quê? 7 anos de fartura. José viveu um tempo com Potifar em meio à fartura. Ele aprendeu a administrar em meio à fartura, porque o Potifar tinha bens, tinha riquezas. Então José se torna um administrador na fartura, certo? Agora José, por causa de toda a situação causada, vai preso. E aí José se torna um administrador quando tudo está faltando, em meio ao caos, ali, preso, quando já não há mais fartura. E ele precisa aprender a administrar o que tem quando nada tem. Então a gente sabe também que vai haver 7 anos de seca, de sofrimento, de dor. E Deus já estava preparando José para aprender a administrar no período de sofrimento. Então, olha que interessante. O filho mimado, que aprendeu sobre o Deus vivo com seu pai, é traído pelos seus irmãos, vendido por seu irmão Judá, vira um escravo no Egito. Esse escravo é abençoado pelo Senhor porque Deus era com ele. Ele se torna administrador na fartura. Ele vence a tentação que vem para derrubá-lo. Mesmo assim, ele vai preso. Então, nem sempre quando a gente... Isso aqui é bem interessante. Nem sempre quando a gente está obedecendo a Deus significa que as coisas boas vão só acontecer. Às vezes, um deserto, uma prisão, vem para que possamos aprender e mudar de nível. Vem para nosso crescimento. José provavelmente nesse momento não entendeu porque estava preso, mas confiou em Deus. E aqui ele está aprendendo a administrar em meio ao caos. E Deus o abençoou e era com ele. E olha só que legal, o carcereiro não se preocupava com nada. É a mesma frase que a gente tem do Potifar. O Potifar não se preocupava com nada a não ser com a sua própria comida. Tudo foi entregue na mão de José quando ele tinha fartura. Tudo foi entregue na mão de José quando ele não tinha nada, em meio ao caos, em meio à sua prisão. Então José, nos dois momentos, olha a sombra e o preparo de Deus do que vai acontecer no futuro. Os dois governantes entregou tudo na mão do José, menos o que era deles, o que era para eles fazer. É a mesma situação que a gente vai ver o faraó entregando tudo na mão de José, e José só era abaixo do próprio faraó. A gente tem aqui, então, José sendo governante da casa do Potifar e só abaixo do Potifar. A gente vê aqui, então, José sendo governante dentro da prisão e só abaixo do próprio carcereiro. Então, olha Deus treinando José para algo maior. Então, muitas vezes, quando passamos pelo deserto, quando passamos por prisões, quando situações não agradam aos nossos olhos, a gente não tem que ficar, Senhor, me tira daqui, porque o Senhor me colocou aqui, porque eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, para que você aprenda, para que você cresça, para que você aprenda a administrar as coisas que Deus tem para você no futuro. Imagina Deus dando o governo do Egito para José sem José estar preparado.
iam todos morrer. Então, a sua jornada, a sua caminhada com Deus é um processo para o seu crescimento. Vamos continuar com o capítulo 40, que ele também é curto? Quem quiser ler, fique à vontade. Aí, conforme for, se precisar, a gente vai interrompendo, como sempre. Vou ler então. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Então, olha só, vamos meditar um pouquinho sobre isso. Tempo se passou. Qual tempo? Não sei. Mas, quando a Bíblia fala de tempo, se a gente colocar alguns detalhes, pensar, pelo menos 1 ano com certeza. Então, algum tempo ali se passou. Lembra que José passa um bom tempo no Egito, além dos 14 que a gente sabe da tribulação, da seca e da fartura. Então, José já estava há algum tempo ali na prisão. Então, acontece uma situação com o faraó. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas provavelmente algo que causou muita ira para o faraó, ao ponto dele não saber quem foi culpado pelo que aconteceu, se foi o copeiro ou se foi o padeiro. Lembre-se que a função de copeiro é uma função muito importante para o faraó. O copeiro é aquele que prova a comida e a bebida antes do faraó, porque se ali tiver ruim, ou se tiver algum veneno ou algo para fazer mal ao faraó, acontece antes com o copeiro. E a gente vai ver mais para frente que a culpa também não era do copeiro. Então, além de passar um tempo em que José já estava na prisão, depois de um certo tempo, então, depois de um tempo dos 2 estarem presos, eles tiveram, então, um sonho, e os 2 sonharam na mesma noite. Então, significa que você que tinha falado, né, Diego, quando tem 2 sonhos seguidos um do outro, assim, significa que logo pode acontecer. Então, a gente tem 2 sonhos de 2 pessoas diferentes, mas que aconteceram na mesma noite e que vai dar todo sentido para essa história. Vamos lá, versículo 6. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com um semblante triste? E eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: Não são de Deus as interpretações? Contem-me os seus sonhos. 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição,
e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Só um pouquinho. Então vamos lá. Então José tem a primeira interpretação do sonho. E é bem interessante o amadurecimento de José. José, quando teve sonho, quando era um adolescente, ele não pensou no sonho que ele teve. Porque se ele tivesse interpretado o seu sonho e pensado no sonho dele, ele não teria nunca contado aos seus irmãos. Teria guardado para si. Porque sabia que aquilo ia trazer problema para ele. Aí aqui a gente já tem um José mais maduro. E ele fala assim que a interpretação pertence a Deus. Deus, não são de Deus a interpretação. Então ele já percebe que a interpretação dos sonhos vai vir do próprio Senhor. E aí ele pede para o copeiro, então, contar o sonho. Então a gente tem o sonho do copeiro revelando que o copeiro vai voltar a ser o copeiro do rei. Então a culpa do que tinha acontecido não era do copeiro. E aí José, então, sabendo que esse copeiro ia voltar a servir o faraó, pede para que o copeiro lembre-se dele, para que ele saia desta prisão que lhe foi colocado, né? E aí, então, José faz esse clamor a este copeiro. E a gente sabe que ele vai demorar um pouquinho para lembrar disso, né? Vamos continuar. Versículo 16. 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Então vamos lá. Olha que legal. Então, a gente tem um outro sonho, muito parecido, mas com outra interpretação. Então a gente já percebe que quem fez o erro foi o padeiro, cometeu esse pecado, alguma coisa ele fez ali com o faraó. E o seu sonho, então, revelava o que iria acontecer com ele, que ele seria, então, morto pelo faraó pelo que ele fez. E José, então, traz essa interpretação para ele. E isso acontece, então, 3 dias depois, é aniversário do faraó. O faraó chama os dois, restabelece o copeiro como seu chefe, aquele que serve a taça do faraó. Lembra-se que isso é um cargo muito importante, é um cargo de confiança, é um cargo que, se vocês prestarem atenção, vai estar lá na frente, quando Esdras, se eu não me engano, acho que é Esdras,
ele era chefe do copeiro do rei da Pérsia. Então é um cargo muito importante. A taça, o faraó, ele só tem aquela taça. Ela é dedicada ao faraó. É algo importante. E o copeiro ali, então, ele tem a função de servir o faraó e de provar dessa taça antes, para que nada aconteça com o faraó. Então, é um cargo de extrema confiança. E o padeiro, cara, simplesmente é o cara que faz a comida. Se algo ali de mal acontecer, ele vai pagar o preço. E foi ali, algo aconteceu com o faraó que trouxe esse preço alto ao copeiro de não só ser preso, mas de também ser enforcado. Mas aí, nesse último versículo, a gente tem algo assim bem interessante. Então, José, quando revela seu sonho para o copeiro, ele fala: ó, lembre-se de mim, eu estou aqui injustamente. Fale de mim para o faraó para que eu seja solto, para que eu seja livre de novo. Mas o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Eu vejo nesse último versículo a mão de Deus para não deixar com que o copeiro lembrasse. Pensa só. Vamos criar uma situação. Copeiro, então, ali ele vira de novo chefe dos copeiros. Então, ele tem alguma autoridade. Ele poderia muito bem, então, agora chegar no faraó e falar: olha, tem um rapaz assim, assim, me tratou super bem, eu quero que ele seja solto para trabalhar comigo. José ia virar copeiro. Na verdade, servo do copeiro. Se José fosse solto neste momento, ele seria chefe do copeiro. E não é esse o propósito de Deus para a vida de José. E a gente vai ver, então, amanhã, provavelmente, eu não sei se exatamente está escrito isso, mas deste momento até o próximo versículo, está aqui, ó, bem no final, bem no início, quer dizer, passaram-se 2 anos, a gente vê aqui no começo do 41, a final de 2 anos. Então, desde que José foi esquecido pelo copeiro, até o faraó ter seus sonhos e José ir revelar, passaram-se 2 anos. Para a cabeça de José, talvez ali, pô, me esqueceu, fui traído, não me ouviu, e José ainda permaneceu, então, mais 2 anos preso e vivendo ali a sua luta, né? Mas isso era estratégico para que ele, então, não se perdesse e não virasse apenas um copeiro, um futuro copeiro, mas que ele se tornasse quem ele se tornou, o futuro governador. Então, lembre-se, nem sempre também quem esquece de você é seu inimigo ou porque não gosta de você. Às vezes é um propósito do Senhor para a sua vida. Éder, só trazendo uma informação aqui do meu livro de apoio sobre a situação da mulher de Potifar, né? Aqui fala o seguinte: ela apanhou José sozinho na casa e arrancou uma de suas vestes. A nova versão internacional traz manto, o que sugere uma roupa de fora, mas é mais provável que essa fosse uma roupa de baixo ou um calção. Aí aqui embaixo fala assim, mas suas acusações eram uma total distorção dos fatos, mas foram suficientes para convencer Potifar? Ou será que não? Ele não executou José como normalmente teria acontecido em caso de estupro. Por isso, ele talvez tivesse suas dúvidas sobre o que a esposa lhe contara. Certo? Ele já sabia quem ela era, né? Se você parar para pensar e a gente trazer assim para
para um contexto assim egípcio do que a gente vê, né? A gente não sabe como era ali na realidade, mas a gente vê muito egípcio só com aquele colar, né? Sem camisa e com um pano ali enrolado na sua cintura. Tipo um saiote, né? Entendeu? É, e eles usavam, era tipo uma saia mesmo, né? Curta ali, amarrada na sua cintura. Então, provavelmente foi isso que ela puxou e José saiu correndo e largou na mão dela. Provavelmente, não sei, mas provavelmente ele deve ter saído peladão correndo e ela ficou com as roupas de baixo para falar que ali a insultou. É como se ele tivesse tirado sua roupa para possuí-la. Então é bem interessante essa ideia, né? Porque a gente fica com a ideia, porque a gente traz a ideia do hebreu, né? O hebreu usa capa. O hebreu é acostumado a usar uma capa, a usar uma roupa que cobra todo o corpo. E quando a gente vê a cultura egípcia, não é bem assim, né? Em egípcio, não. A túnica dele era na época que ele era hebreu. Na época, lembra que a túnica dele foi dada para o pai cheia de sangue. É que você pulou, você caiu, mas o Diego estava lendo ali que provavelmente não a NVI traz essa palavra de túnica, de manto, mas que provavelmente era ali um calção, que era algo ali menor, para trazer essa ideia então de abuso, né, de estupro. Não era só uma capa que ele tirou, e sim que talvez fosse ali um calção, né? Se a gente trazer ali a imagem de egípcio, servos egípcios, né? Vamos ver aqui, servos egípcios. A vestimenta deles era pouca, não era um monte de roupa aí, ó. Ah, que massa. Abrir uma nova guia. Vamos ver se eu vou conseguir. Não, mas não é o que eu quero. Nova guia da imagem, isso. Egípcio B ali, vamos ver aqui só para a gente ter uma visão. Aí, ó. Vocês conseguem ver? Se eu consigo aumentar um pouquinho. Então a gente tem aqui os servos. Então, provavelmente, o que José tinha é, ó, Império Antigo e Médio. Então a gente tem José aqui com uma dessas duas vestimentas. Provavelmente é a desse primeiro rapaz aqui, que era só este pano cobrindo as suas partes. Como José era um administrador, provavelmente também ele tinha aqueles colares que mostrava ali que ele era superior, né? Mas então ali provavelmente a mulher do Potifar ali então grudou nessa toalha enrolada na cintura de José e arrancou. E José literalmente teve que sair correndo. Se ele tinha alguma outra peça por baixo ou não, não sabemos. Mas provavelmente tinha, sei lá. Mas então José ali largou e realmente dá mais sentido do que uma capa, né? Dá mais sentido do que uma capa. Dá mais sentido ainda de abuso, né? Do que ela falou, da história que ela acabou contando, né? Fechou, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa para acrescentar? Isso aí. Então vamos estar encerrando. E aí amanhã, se Deus quiser, a gente volta para ler o capítulo 41, que é bem grande e é bem interessante. Que é então Deus honrando a vida de José e a gente começar a entender verdadeiramente, apesar que a gente já conhece, né, a história, como Deus cria estratégias para que a gente possa vencer. Uma vez eu vi essa história usando como mensagem para o sucesso de nossas vidas. Muitas vezes, para a gente ter sucesso naquilo que a gente planeja,
a gente precisa muitas vezes passar por um cárcere, passar por dificuldades, porque quando o sucesso vem, como o de José, que era governar o Egito, ele já sabia governar na fartura e também sabia governar quando não há fartura. E muitas vezes a gente só quer governar na fartura. A gente quer administrar quando tem tudo. E quando tudo não tem mais. Então Deus prepara-nos para uma jornada maior. E muitas vezes a gente não quer passar por essa. Vai tá indo para dentro lá, sabe? A gente não quer por esse momento, né? A gente quer simplesmente viver o mais fácil. A gente quer viver o mais prático. A gente não quer passar pelas dificuldades. E olha só, José ficou no mínimo aí uns 3 anos preso. Não é fácil. Tudo bem que ele era um administrador, cuidava, mas estava preso. E ali, então, ele aprendeu na fartura, sendo administrador da casa do faraó, do Potifar. Aprendeu, então, também a administrar em meio à prisão. Fechou? Vamos estar orando, então, para a gente estar finalizando. Beth, você pode orar? Por favor. Vamos orar. Paizinho querido, santificado seja o teu nome. Deus Todo-Poderoso, Pai de Abraão, Isaac, Jacó, nosso papai, Abba, Pai. Estamos te bendizendo, te enaltecendo por esse dia tão lindo que tu nos concedeste, essa oportunidade de estar estudando a tua palavra, Pai. Continua nesse dia falando conosco através dessa mensagem, que possamos estar meditando nela. Fala conosco, Pai, em todo momento, a todo tempo. Traz luz para o nosso caminho, direcionando os nossos passos, nossos pensamentos, nossos olhares. Guarda-nos, ó Pai, neste mundo vil. Livra-nos de todo mal, de toda tentação, guardando as nossas vidas. Te louvamos por tudo, Paizinho querido. Vem com tua cura para quem está enfermo, ó Deus. Vem com teu consolo para quem está triste. E com direção para quem precisa de direção. Ó Papai, guarda-nos neste mundo vil, ó Deus, acampa anjos ao nosso redor, onde quer que estejamos. No nome precioso de Jesus, desperta mais pessoas para estarem conosco, lendo, aprendendo de Ti, ó Deus, crescendo contigo, aprendendo a Te conhecer. Isso é paixão, isso é amor. É estar conhecendo a Ti, conhecendo mais a Ti, ouvindo a Tua voz. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Fica conosco, ó Deus. Abençoa cada família representada aqui desse grupo. No nome precioso de Jesus. Esta é a minha oração. Faz assim, Pai. Coloca a Tua mão soberana, Sua boa mão sobre as nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. É no Teu santo e precioso nome que nós te bendizemos e te enaltecemos por tudo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Como é bom ver o cuidado de Deus e como precisamos aprender com os pequenos detalhes. Como Deus tem agido em nossas vidas e como crescemos quando a gente está confiante no Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.